Chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, antevéspera de jogo do Campeonato Brasileiro. A bola rola no domingo, às 18h30, diante do Red Bull Bragantino. Técnico Arthur Jorge nos preparativos na Toca da Raposa 2, adversário do Cruzeiro, esteve em campo nessa quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Vou trazer os detalhes. O Red Bull Bragantino foi derrotado pelo Carabobo da Venezuela, mas preservou praticamente os titulares. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta sexta-feira de treinamento na Toca da Raposa 2. 2 dias aí para o técnico Arthur Jorge montar o melhor Cruzeiro para o duelo diante da equipe do Red Bull Bragantino, quando o Cruzeiro vai tentar apagar a goleada sofrida para o São Paulo. Depois disso, teve a grande vitória sobre o Barcelona de Guayaquil, mas aí era a Copa Libertadores, que o Cruzeiro tem compromisso somente no meio da semana contra a Universidade Católica no Mineirão, mas antes, no domingo, às 18h30, é duelo importante diante do Red Bull Bragantino, que jogou pela Copa Sul-Americana. O técnico Wagner Mancini preservou a maioria dos titulares. Apenas Hurtado, lateral direito, que até tinha ficado fora do jogo contra o Mirassol no Brasileiro, iniciou, e o Thiago Volpi. Depois, o técnico Wagner Mancini fez algumas alterações no decorrer da partida. Ele colocou o zagueiro Gustavo Marques, o Henry Mosquera, o Isidro Pita e o Lucas Barbosa. Todos esses titulares, eles entraram ali no segundo tempo. Gustavo Marques atuou todo o segundo tempo, zagueiro. O Henry Mosquera, ele jogou aí cerca de 30 minutos, também o Isidro Pita, e o Lucas Barbosa jogou aí 15, 20 minutos. Então, apesar, claro, da viagem, que é desgastante para a Venezuela, o Red Bull Bragantino não colocou em campo a maioria dos titulares e vem aí com 2 vitórias seguidas sobre Flamengo e Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro tem que passar por cima disso, porque já tropeçou demais e precisa da reabilitação. A expectativa hoje na Toca é quanto a Lucas Romero, que ainda não foi liberado para treinar com o grupo. Vamos ver se ao longo desta sexta-feira ele vai poder trabalhar sem sentir dor, que aí poderia ser relacionado para o jogo do final de semana. Caso contrário, terá que esperar um pouco mais para retornar ao time. De qualquer forma, acho pouco provável que o Lucas Romero, já mesmo que ele trabalhe hoje, treine amanhã, em termos de titularidade, acho bem difícil. O atleta perdeu aí trabalhos com o grupo e isso impacta muito na hora de definir uma escalação. O técnico Arthur Jorge não tem nenhum problema de suspensão, de ordem médica também não. Gerson e Jonathan Jesus, que saíram no segundo tempo diante da equipe do Barcelona lá em Guayaquil, eles tiveram apenas cãibra e vão seguir trabalhando normalmente aí à disposição do técnico português para o compromisso de domingo. Em termos de time, é aquilo que a gente sempre fala, definição somente na preleção. Arthur Jorge prepara todo mundo para que na hora que a oportunidade aparecer, o atleta esteja pronto. Agora o Vidalba, sim, já banco, já desfazendo essa dupla Fabrício Bruno e Vidalba, ou no caso é poupar mesmo, uma questão mais física? Ô Léo, o Arthur Jorge ele foi atrás de uma resposta quando ele saca o Vidalba do time. Eu acho que ele não colocou a responsabilidade dos gols sofridos do Cruzeiro no Vidalba e no William, não é isso. Ele sabe que é importante o trabalho da equipe, que ele sempre fala, sempre está destacando o coletivo. Mas há um sinal importante quando ele muda 50% da última linha, né? Daquela última linha defensiva ali, ele mudou 2 jogadores. E eu acho que o Jonathan Jesus deu uma boa resposta. Ele foi um cara muito firme. Então, assim, eu não tenho apego por jogador, Léo. Eu acho que o time, neste momento, o Cruzeiro teve um rendimento importante. Quando a gente vai pensar ações do adversário da área do Cruzeiro, oportunidades criadas, cara, o Matheus Cunha, o Gabriel esteve lá, ele foi basicamente um espectador, e isso passou por uma atuação do Jonathan Jesus, porque eu acho que o ficar trocando demais
às vezes é uma necessidade de quando você não tem respostas. Mas quando você tem resposta, eu sou de uma linha de, opa, deixa eu tentar. Eu tive resposta contra o Barcelona, deixa eu replicar de novo o que eu fiz. Mas existem técnicos que não obedecem essa sequência e também, dentro dessa lógica, para mim não tem certo ou errado. Tem estilos e pensamentos a respeito de futebol de formas diferentes, ponto. Então, Léo, cara, todo mundo... Nessa temporada eu falei lá no início ainda, quando imaginava que o Cruzeiro fosse começar de uma maneira diferente. Vão existir jogadores que muitos torcedores às vezes gostam, têm apreço, que vão ficar no banco de reservas. Isso vai significar que quem está jogando está rendendo melhor. Cara, a resposta do Jonathan Jesus, eu não vejo por que sacar o Jonathan Jesus. O jogo de domingo ele tem uma pressão muito grande, mas é um jogo grande como foi o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Sim. Então, Léo, diante disso, eu acho que colocou, deu resposta, mantém. Como, por exemplo, agora vamos observar a situação. A gente volta, vira e mexe, volta nessa situação. O Chico da Costa respondeu? Não respondeu. Se o Arthur Jorge, por exemplo, decide no domingo utilizar o Chico da Costa, ele já está colocando a sua digital de uma maneira enorme, porque ele teve ali 3 jogos para colocar o Chico da Costa e ele não teve, para mim, nenhum tipo de resposta. Claro que o Arthur enxerga o futebol de uma forma diferente de todos nós aqui, diferente de vocês que estão nos assistindo. É um profissional, é um estudioso, é um técnico formado, é um cara que tem a visão bem além de todos nós, ponto. Mas a gente pode discordar, né? Diante do que a gente vê no campo, talvez no treino ele veja outra coisa. Mas então é essa situação de manutenção do Jonathan Jesus para mim, Léo. E precisava mudar porque vinha sendo a defesa vazada constantemente. Não podemos pegar o Vidalba para Cris nessa situação. Isso é bem importante. Né, o Valor, nem o William eu pego assim. Entregou bastante pelo Cruzeiro o tempo que jogou, mas é preciso mudar. Alguma coisa tinha que mudar. O Jonathan entrou, fez uma partida segura e acredito que terá uma boa disputa na zaga agora. Isso é sadio e é importante pro Cruzeiro. Sim. O Jonathan entrar bem é bom pro Vidalba. Ótimo. Porque o cara recupera, cara, entendeu? Isso faz parte do repertório do treinador. Pelo menos o Arthur Jorge, ele já demonstrou o seu interesse e fala como ele gosta no seu elenco de ter essa competitividade. Competitividade interna que faz o elenco, dentro de campo, ter uma resposta positiva. E o Cruzeiro está precisando muito disso, porque até por isso que o time está bem desgastado, porque só tem 11, né? E se muda, tem 11 e olhe lá. E aí quando muda, a qualidade cai. Então, por isso que no início do ano, por exemplo, a corda foi bem esticada. O Felipe Guerra está concordando aqui com você, Gabriel, nesse sentido da lateral direita. Cauã Moraes pode ser titular no Brasileirão e Fagner jogar mais pela Libertadores. A opinião dele por aqui. E por outro lado, cara, o Valu teceu um comentário que me fez refletir sobre essa opinião. Às vezes o cara também precisa da sequência, né, velho? De ver como que vai ser jogar com o time. Faz a diferença. Um jogo sim, um jogo não. Eu tô pensando na parte física, mas e a parte de conjunto? E a parte tática, né, Valu? Tem essa situação. Bora pra mais uma arte aqui, inclusive. Sobre, a gente tá falando dessa gestão de elenco, o Cruzeiro tem pendurados para essa partida, sempre atenção para isso. O Cruzeiro pro jogo contra o Bragantino. Fabrício Bruno, Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira. Fabrício Bruno já tá um tempinho já, né? Pendurado, Gerson também tá nessa. Matheus Pereira recentemente levou cartão amarelo, foi advertido, né? Tem 4 jogadores aí pendurados. Imagino que todos serão titulares. Uma chance boa dos 4 titulares aí contra o Bragantino, né, Valor? Eu acho que sim. O Fabrício Bruno e Matheus Pereira, com certeza, a não ser alguma questão física pudesse tirar esses jogadores da partida. Lucas Silva, repito, né? Se o Arthur Jorge repetir aquela questão que ele usou contra o Vitória, deu resposta, permanece. Quem saiu do jogo do Vitória para o São Paulo foi só o Cauã Moraes, mas por uma questão óbvia. O titular da lateral esquerda voltou da seleção. Não tinha por que barrar o Kaique nesse caso. Então, imaginando nisso, essa questão, o Lucas deu resposta? Deu uma resposta boa. Foi uma boa partida para mim do Lucas Silva, principalmente no primeiro tempo. O Gerson não está bem. Eu manteria se ele tivesse condição física.
Eu acho que a maior disputa do Gerson no momento, talvez, seja com a questão física dele. Então, jogadores que devem estar em campo, Léo, e não tem como você ficar pensando nessa situação, né? Ali cada uma circunstância. Acho que o Fabrício Bruno, com o Cruzeiro jogando mais organizado, vai estar menos exposto para sair em botes em caças muito longas, digamos assim. O Lucas Silva, mesma coisa. O Gerson também. E o Matheus Pereira é uma questão que a gente já falou muito aqui. Infelizmente, a paciência do Matheus Pereira, ela por vezes é testada. Eu sei, ele gosta muito de fazer aquele trash talk, né, que falam os americanos, ele gosta de provocar ali. Mas vamos lá, o Matheus Pereira sofre uma falta, sofre 2, sofre 3. Aí ele chega pro árbitro às vezes. Quem nunca viu o Matheus Pereira fazendo? Tipo assim, né, olhando pro árbitro que já sofreu 3 faltas. Aí na quarta, o árbitro, além de não dar o cartão, não dá a falta. O Matheus Pereira corre muitas vezes no mesmo lance, vai lá e tal, no cara que fez. Amarelo. E toma amarelo, cara. Já percebi isso. E toma amarelo. Cara, mas ele já tomou vários cartões assim. Ou então o árbitro vai enervando e ele entra em bate-boca. Então, os cartões do Matheus... Se for um cartão, igual ele fez uma falta lá importante contra o... salvo engano, ele tomou cartão amarelo lá. Tomou. Até em Guayaquil. Mas ele tomou de fazer uma falta. De parar o ataque do time da casa. Essa falta... Foi o Mateuzinho, não? Não, o Matheus toma... Mateuzinho tomou. Matheus Henrique tomou. Eu tô na dúvida se o Matheus tomou, mas ele fez uma falta que era pra amarelo. Talvez o árbitro não tenha dado e eu tô computando aqui que tomou o cartão amarelo. Mas enfim, Léo, se for esse tipo de lance, ok. Mas o resto, eu sei, imagino, né? Eu sei não. Imagino que seja difícil. O Matheus Pereira muitas vezes vai sofrendo um rodízio de faltas. O árbitro não pune com o amarelo. Aí na quarta falta, ele sofre e o juiz não dá essa falta. Então, assim, fica irritado, mas ele precisa de segurar isso, porque é muito complicado você não contar com o Matheus Pereira. Que bom, então. O Matheus Henrique eu sei que tomou. O Kaique e o Mateuzinho. Mas realmente ele fez uma falta pro amarelo, assim. E eu concordo com você mesmo, cara. Tem vezes que às vezes o Matheus, ele exagera um pouquinho na reclamação. Mas a maioria das vezes, cara, ele é um cara caçado. É igual o Valu falou, toma uma, toma 2, toma 3. Na hora que o cara age, vem cartão pra ele, entendeu? Eu acho que tem muito disso também. Matheus Pereira... E assim, muitas vezes não se marca falta no Matheus Pereira. Isso. Né? Exato. Como destacou, assim, eu acho que isso de fato vai mexendo ali com o próprio jogador, mas é aquilo, né? Aí só prejudica ele, só prejudica o Cruzeiro. Exato, Léo. Ele tomar essa atitude de reação que pode levar à advertência, o cartão amarelo, enfim, mais uma vez pendurado, mas tá aí. Eu acho que o pior disso tudo é não ter o reserva, então é um prejuízo ainda maior. Exatamente, tanto que nós mostramos na arte anterior, é o segundo jogador do Cruzeiro que mais atuou na temporada. Sim. Ele cumpriu contra o Atlético Paranaense, não foi, Valor? Foi. Suspensão, foi, né? Isso. Então, é um jogador que vem tomando cartão amarelo de forma constante, é o cara que todo jogo tá jogando, cara, porque quem vai substituir o Matheus Pereira num jogo? Não tem. E não entra ninguém de ofício. Vai entrar alguém improvisado. Adianta um Gerson. Vai ser no que era. E ano passado também não tinha, que quem fazia a função dele quando ele não jogava era o Gabigol. Mas fica tranquilo que o Spindle falou que é o Juan. É o Juan. Juan? Que tem potencial, mas não tem minutos, né? Entrou no jogo. Cara, é muita responsabilidade pro moleque, cara, né, tô cara? sendo irônico, né, Gabriel? Eu sei que você tá sendo irônico. É que a gente enxerga. Mas não é possível que o cara tá pensando dessa forma, né, A gente enxerga o Valor? elenco do Cruzeiro como ele é, de fato, curto. Mas o Spindle, na fala dele, você fala assim, nossa, tem jogador que não, pelo amor. Tem pelo menos umas 3 opções aí pro Matheus Pereira. Igual você falou a situação do Arthur Jorge. Pra ele chegar para o Cruzeiro, teve uma conversa de reforço, com certeza. Imagino, é um cara que né? quer brigar. A gente imagina. Não tem outra conversa, cara. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Fechando aqui mais um vídeo do canal. Antes de vocês saírem, por favor, deixa aquele like, como sempre vocês fazem, dá essa força aí pro canal, tá bom? Esquece não. E pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Você que tá chegando agora e não conhece o canal, esse canal aqui é do Cruzeiro. Trazemos notícias todos os dias, domingo pra vocês. Então, aqui fica o meu convite pra você que tá chegando agora. Se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação também, pra tu não perder nada. Deixe seu like, tá bom? O like é muito importante pra dar aquela ajuda, aquela empurrada pro canal crescer.
E fica à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá bom? Fique à vontade, que esse canal aqui ele é de vocês. A gente criou ele para atender a toda a torcida do Cruzeiro, então fique à vontade, esse canal aqui é de vocês e interagem entre si. A participação de todos também é muito importante para o crescimento do canal. A gente conta com isso também. E eu estou vendo aí que os inscritos têm interagido entre si, ajudando demais aí o canal. Então, fiquem à vontade para estar interagindo entre vocês, tá bom? Esse canal aqui é de vocês, mais uma vez dizendo. Eu vou ficando por aqui, mas agradeço a todos pela preferência que vocês estão dando nesse canal, tá? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.